Seja você muito bem-vindo mais uma vez a uma videoaula aqui do nosso canal Dívida Express. Hoje nós veremos a matriz da decisão estratégica das cobranças empresariais quando a gente diz respeito às duplicatas eletrônicas. Aqui na aula de hoje você vai saber quando decidir por uma ação de cobrança, ou uma monitoring, ou uma execução. Sim, mesmo quando você tiver de posse uma duplicata eletrônica, diante de uma situação que você precisa cobrar o devedor que não lhe pagou, você tem que tomar cuidado com todos os requisitos legais, porque você pode cair numa furada ao ajuizar, por exemplo, uma execução e não preencher todos os pressupostos processuais e legais necessários para dar validade ao título de crédito. É importante que você entenda que a duplicata virtual, ela é sim um título de crédito, porém houve uma desmaterialização do título, né? Nós estamos num ambiente virtual, então várias chancelas são importantes para que a gente possa analisar toda obrigação subjacente àquele título e àquela transação financeira e comercial que está sendo realizada. Então, essa aula vai tirar todas as dúvidas para que você possa decidir com maior assertividade qual tipo de ação ajuizar. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Na tela está aí a análise prévia do risco processual na recuperação do seu crédito. Antes de ajuizar qualquer demanda, sua equipe jurídica ela precisa ser muito criteriosa com esses pontos que estão aqui na tela. O custo de uma escolha equivocada por sua equipe pode representar um prejuízo muito grande. Veja bem, se você, por exemplo, ajuiza uma execução e ela não preenche todos os pressupostos processuais e legais, e ao final ela for anulada, por exemplo, em virtude de uma defesa, numa exceção de executividade, você, além de todo o tempo perdido naquela execução, vai ter fatalmente que pagar 10% de honorários advocatícios para a parte adversa. Imagina você estar lá cobrando seus R$ 500.000 de mercadoria, você já está sofrendo esse prejuízo, e ao final não receber este valor e ainda ter que pagar, custas processuais e honorários advocatícios sem 10% desse valor para a parte adversa, né? Então, é justamente por isso que você tem que ter uma equipe criteriosa para análise desses pré-requisitos. Então, primeiro ponto, identificação do cenário operacional. Distinção fundamental entre o título isolado e perfeito. Uma certeza, liquidez e exigibilidade são os pressupostos que estão ali previstos no artigo 803 do CPC, você vai ver isso lá, e o título inserido em um ecossistema de conta corrente ou compensações automáticas, onde o saldo real pode ser contestado. O que é isso, Rafael? Veja bem, em muitos cenários a gente tem identificado isso. Existe uma duplicata eletrônica, ela foi emitida, teve sim a entrega da mercadoria, houve a transação, a ordem de compra, tudo certo. Até aí tudo certo. Porém, essa emissão de duplicata ela estaria vinculada a uma conta corrente vinculada, uma conta mata-lata, uma conta de compensações, onde aquele cliente, aquele fornecedor e aquele cliente mantém relações constantes, e a cada venda e a cada transação elas vão amortizando, e o cliente ainda tem crédito que ele pode levantar, às vezes ele faz depósitos e há compensações. Então, tudo isso pode sim descaracterizar a literalidade e a autonomia daquele título, ou um título em si, conforme dispõe o CPC. Então, a análise de uma conta vinculada é o principal ponto que você tem que analisar, tá bom? Bom, o custo da escolha equivocada, ajuizar uma execução, que tem um rito sumário, um rito direto ali, né? Sem os pressupostos adequados, expõe, como eu disse, a empresa à extinção do processo sem a resolução do mérito, né? Uma condenação em custos e honorários sucumbentes, prejuízo
muito grande que nenhum credor, nenhum fornecedor gostaria de sofrer, não é verdade? E outro ponto, o binômio, velocidade e segurança jurídica. Você quer receber rápido, quer, mas você quer ter a certeza também de que vai receber os seus valores do seu crédito, né? Então você precisa fazer uma avaliação prática, ponderar sobre o tempo da tramitação de cada dia processual, né? E ter em mente que você tem que analisar esses pressupostos da certeza, da liquidez e da exigibilidade do título. Se faltar qualquer ponto essencial, aí a gente tem que ter um cuidado e jogar aqui nessa matriz de análise de risco e ver qual é a ação mais adequada. Vamos para o próximo slide. Outro ponto aqui que você tem que ficar atento no momento de decidir, por exemplo, uma execução, é analisar todos os elementos pressupostos legais. Na Lei 5.474, por exemplo, você tem algumas exigências, né? E muitas vezes a gente vê execuções que você tem uma DANF, por exemplo, você tem um boleto, mas você não tem um comprovante de entrega da mercadoria, que isso é muito sério. Isso pode, sim, levar à extinção da execução, e quem propôs vai ter que sofrer as custas e os honorários advocatícios, que, no mínimo, são fixados em 10% do valor do título, do valor daquele débito que está sendo executado. Além disso, você vai ter que ajuizar uma nova ação. Veja bem, é o tempo perdido, é o valor perdido. Tudo isso é prejuízo. E o empresário hoje em dia, os tempos, né, atuais, são tão céleres, tão mais, ele não pode se dar ao luxo de perder tempo com execuções frustradas. Então, a execução direta, ela é a via mais célere? Sim, ela é a via mais célere para recuperar o seu crédito. Porém, tem que preencher cumulativamente, todos os pressupostos têm que estar juntos para poder ter a certeza, a liquidez, a exigibilidade e o sucesso dessa execução. Então, você tem que ter a DANF, tem que estar acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria, que tem que ser legível, tem que ter o CPF ou o CNPJ de quem recebeu, local, horário de preferência, tudo isso tem que estar lá no comprovante de entrega da mercadoria. Tem que ter um protesto por indicação, principalmente nos casos que você não tem o assente formal, ou seja, assinado eletronicamente, tá? E não pode haver nenhum tipo de contrato de compensação, crédito rotativo, conta vinculada, operações mata-mata de compensação financeira, qualquer tipo de operação financeira que esteja vinculada a uma duplicata eletrônica pode se retirar a certeza, a liquidez e a exigibilidade daquele tipo. No artigo 784 do CPC, nós temos também algumas exigências, como a assinatura, né, e a assinatura que seria a assinatura digital, também do protocolo ICP Brasil. Existe uma legislação que obriga esse tipo de protocolo, e existem cartórios, e as instituições financeiras já estão habituadas ao emitir o boleto vinculado a duplicado, já exigir esse tipo de certificação eletrônica, né? Tem de ter a memória de cálculo líquida, bem detalhada, com a aplicação dos juros, das correções, e importante também, o protesto, no momento do protesto, o protesto serve para dar ciência ao devedor de que ele está em débito e chamá-lo para pagar no prazo determinado. Então, é muito importante tomar cuidado para não aplicar muitos juros e correções e, em cima desse valor recalculado, realizar o protesto. Isso pode, muitas vezes, retirar a liquidez e a certeza do protesto. Cuidado também, que a gente vê muito, é quando a obrigação ela é dividida, por exemplo, em 3 parcelas, 30, 60, 90, e são emitidas 3 duplicatas, uma para cada boleto. E aí o sujeito vai e protesta apenas um ou 2 desses títulos e não protesta o terceiro que está por vencer, por exemplo. Isso também, em alguns casos, para alguns tribunais, pode sim retirar o elemento da certeza, liquidez e também da exigibilidade do título, tá bom? Porque a Constituição, embora é pressuposto, é pré-requisito necessário para poder ajuizar
a ação de execução, tá bom? Próximo slide. Agora vem aqui comigo que essa dica aqui vale ouro. Ação monitória. Você sabe o que é ação monitória, não é? Bom, ela está entre a ação de execução e a ação ordinária de cobrança. Ela tem um rito mais célere do que uma ação de cobrança, porém um pouco mais complexo de que uma ação executiva. Mas, em muitos casos, principalmente quando a gente está falando de duplicata eletrônico, duplicata virtual, muitas vezes é importante a gente dar atenção à ação monitória. Eu vou tentar, de uma forma bem breve, resumir para você o que é a ação monitória. A ação monitória é o seguinte: você tem um tiro, às vezes falta um elemento ou algum detalhe, mas você tem diversas provas e esse arcabouço probatório vai levar ao juiz para que ele aprecie se aquela dívida existe, ela é válida, se todos os pré-requisitos e pressupostos estão ali, e aí ele vai sentenciar e declarar a existência do título. A partir dessa declaração de existência do título, inicia-se a execução ou cumprimento de sentença daquele título que se formou com a sentença. Então, ao invés de você ter um título executivo extrajudicial, você passa a ter um título executivo judicial, que o próprio juiz declarou o válido, ele tem robustez, ele é forte. Então, a ação monitória, muitas vezes, vai te socorrer, dando celeridade, segurança jurídica que você precisa, né? Então, ao invés de optar pela via da celeridade máxima, da velocidade máxima da execução, a monitória, com todo respeito, muitas vezes é o melhor caminho a se seguir, é o caminho mais seguro, né? A ação monitória, ela representa o equilíbrio entre a celeridade e a segurança jurídica. Está aí na tela. Quando o título apresenta algum vício probatório que pode inviabilizar a execução direta, mas a existência da dívida pode ser demonstrada por uma prova idônea. Ou seja, veja que nós temos dito aqui em nossas aulas sobre a duplicata eletrônica que ela é composta de vários elementos que vão demonstrar a obrigação e toda a transação comercial em si. Então, é uma série de elementos probatórios, razão pela qual nós defendemos que, nesses casos, a via mais segura para o credor é, sim, a ação monitória, porque você vai juntar com robustez todos esses elementos e vai pedir para o juiz declarar a validade, a certeza do título, e a partir daí você vai executar, você vai cumprir a sentença, você vai ter um título que o juiz lhe concedeu, que o Poder Judiciário constituiu para você, tá? Vamos lá, hipótese de caminho. Duplicata sem um comprovante inequívoco da entrega da mercadoria, mas tem lá e-mails, tem lá as ordens de compra, o aceito formal da fatura, ou até um comprovante da ordem de serviço da transportadora, tá certo? Contratos de abertura de crédito ou parceria de marketplace, onde você, às vezes, não tem a assinatura do testemunho, pode ter algum problema ali, até de forma legível de uma cláusula ou de interpretação de uma cláusula, ou até mesmo há ali alguma circunstância das contas vinculadas que pode levantar algum tipo de questionamento ou necessidade de prova ou de perícia, se precisar de perícia, se precisar apurar qual que é o valor líquido da dívida, meu amigo, nós estamos falando de ação monitória, nós estamos falando da necessidade de prova, da necessidade de trazer elementos probatórios para complementar um título que existe sim, mas que não preenche todos os pressupostos processuais necessários para a execução. Outro ponto, operações com saldo devedor apurado por extrato, onde a liquidez prescinde da prova pericial complexa e exige também ali o contraditório prévio. É justamente essas hipóteses, principalmente marketplace, você vai ver aí Mercado Livre, Amazon, são contratos que você vê esse tipo de imposição ou esse tipo de crédito rotativo, tá certo? Vantagens e estratégias da ação monitória, né?
ela forma um mandado de pagamento, uma ordem de pagamentos, constituição sumária de um título executivo judicial, né? A conversão da prova escrita no título em si, reduzindo significativamente o risco da sucumbência por inadequação da via lei. Muito cuidado, tem bons advogados que podem sim alegar teses de deficiência e nulidade da ação, deficiência do título ou nulidade do pressuposto da ação, e que vai extinguir uma execução se não cumprir todos os requisitos legais. E aí você tem que se socorrer, sim, à ação monitória, vai ser a melhor saída. Possibilidade de defesa, sim, existe a possibilidade de defesa por meio de embargos monitórios. Aí vai ser respeitado a defesa, o contraditório, o devido processo legal, vai dar legitimidade ao processo e robustez para eventual sentença final, tá bom? Prazo de 15 dias. Se houver inércia do réu, se não vier para se defender, você vai acabar convertendo automaticamente em título judicial, o juiz vai acabar declarando, em virtude da revelia, a existência do título. Então, para mim, a ação monitória é o melhor caminho para os credores. Vamos para a próxima ação, próximo slide. Agora está aí na tela a ação de cobrança, é a ação comum, a ação ordinária, mas por que optar por uma ação de cobrança? Veja bem, nós estamos aqui colocando nessa matriz um elemento importante que é a segurança jurídica. E se você possui operações de crédito rotativo, sendo credor, você ofereceu crédito e houve algum tipo de compensação, havia ali alguma conta vinculada a essas operações, veja bem que o cenário exige mais cautela, né? Então, aqui pode ser necessário uma perícia não só sobre as contas, mas sobre as compensações e as outras operações que sejam subsequentes ou que sejam antecedentes e que podem impactar no saldo final. Então, vamos ser bem sinceros e bem objetivos. Se a duplicata não espelhar 100% e integralmente uma obrigação, mas sim uma garantia ou uma vinculação a esses créditos ou contratos de créditos rotativos, você tem que ter, sim, um cuidado ainda maior do que simplesmente a produção da prova ou o planilhamento da evolução daquele crédito, né? Nós temos aqui a possibilidade da parte adversa levantar vários elementos e criar várias oposições à sua pretensão. Então, para minimizar ao máximo o risco, opta-se sempre pela ação de cobrança. Cenários que exigem o procedimento comum. Renegociações contratuais sobrepostas, muito importante quando há novação. O que é o elemento da novação? Durante aquela relação comercial existente, as partes confessaram dívida durante a relação, fizeram estorno de mercadoria ou estorno de valores, tá? Operações, taxas de conveniência, renegociações, compensações diárias, qualquer tipo de transação adicional que extrapole os limites ali de simplesmente ser uma duplicata, né? Segundo a súmula 233 da STJ, precisa de um saldo credor a ser apurado, e o histórico de amortizações, você tem sim que ter um cuidado maior e optar pela ação de cobrança, né? Se houver também uma controvérsia prática relevante, situações envolvendo devolução, por exemplo, de mercadoria, vício no produto, entrega equivocada da mercadoria, lugar diverso, em um filial, qualquer tipo de possibilidade de discussão nesse sentido, a instrução probatória ela é, sim, importante, e aí a gente vai ter que se socorrer a uma ação de cobrança, tá bom? Garantia da ampla dilação probatória. A possibilidade é a realização da perícia contábil para apuração do valor real devido, sem risco de indeferimento da inicial ou a extinção por iliquidez. A certeza e a liquidez são consolidadas na própria sentença condenatória. Assim como acontece na ação monitória, você vai ter um
título judicial, um título executivo que tem origem na própria sentença. A sentença é que vai declarar a obrigação do credor de cobrar do devedor e do devedor pagar aquele credor. Então, a partir da sentença, inicia-se o cumprimento dela e a obrigação de pagar com as ordens de constrição, penhora, etc., tudo que pode, né, invadir ali a esfera patrimonial do devedor para satisfação do credor. Quando chegamos ao fim, está aí na tela a matriz estratégica, a matriz prática para a sua tomada de decisão, tá? Então, você vai aplicar esses critérios no cenário das provas, dos documentos que você possui para a identificação, conforme ali o artigo 803 do CPC, buscando identificar se todos os elementos de liquidez, certeza e exigibilidade estão ali presentes. Então, veja bem, cenário probatório operacional. A duplicata, ela está aceita, protestada, com comprovante de entrega, está bem individualizado e sem contrato de compensação ou mata-mata, então o risco de extinção é bem baixo. Agora, então, se é baixo, você sim pode optar por uma execução do título extrajudicial, entrar com execução direta, né? Essa vai ser a solução mais rápida para cumprir o objetivo estratégico, que é a penhora de bens, bloqueio via Cisbajude, Renajude, tá? Então, se você quer executar de forma mais rápida, quer bloquear o patrimônio do devedor de forma mais rápida, você tem que estar ali naquela faixa de risco mais baixa e tem que estar todos esses elementos que nós apresentamos aqui, eles têm que estar todos preenchidos devidamente, tá? Se você tem um contrato assinado com testemunhas, mas com saldo apurado por extrato, vinculados a uma conta ou uma compensação, ou houve alguma confissão de dívida, alguma coisa do tipo que pode ter descaracterizado a autonomia, a certeza, a liquidez daquela obrigação estampada naquela duplicada, então você tem um risco médio a alto, tá? De ter a sua ação extinta e declarada nula. Então, a via processual mais recomendada seria a ação monitória, tá? Você teria ali como objetivo estratégico constituir o título judicial e, de forma a mitigar a nulidade, né, afastar qualquer alegação de nulidade de uma execução pura. Então, se você executasse, isso poderia ser alegado pela parte adversa e você veria ali sua execução sendo extinta. Você não quer isso, certo? Então, você, por segurança, ajuiza a monitória porque você tem todos os elementos probatórios para demonstrar, né, a sua regularidade e a regularidade daquele crédito, tá bom? O que é isso, Rafael? Porque em sede de execução não há espaço para dilação probatória. O título, por si só, tem que demonstrar a obrigação. Se tiver qualquer elemento obrigacional dependente do título, você pode, sim, ter retirado ali a liquidez e a certeza do título. E aí, né, correr um grande risco de ter sua execução extinta por nulidade. E terceiro ponto, operações de marketplace. Isso é o famoso operação de crédito rotativo, operação mata-mata, as operações que geralmente são impostas ali pelo Mercado Livre, por marketplace como a Amazon e entre tantas outras aí, que possuem compensações diárias e compensações em virtude de operações, de emendas, com percentuais e alíquotas que divergem ou que se alteram de acordo com o volume, com a meta batida. Então, ali você tem estorno, você tem divergência de liquidação, você tem uma complexidade de apuração muito grande. Então, o risco de extinção de uma execução que tenha esse tipo de contrato vinculado, ele é altíssimo. Então, você tem que visar a ajuizar uma ação de cobrança, um procedimento comum, para permitir uma prova mais robusta, uma prova pericial, uma apuração matemática mais assertiva, tá certo? E a perícia contábil, muitas vezes, vai resolver o seu problema, mas não adianta apresentar de forma unilateral. Se você quer a maior certeza, a maior convicção do juízo,
para poder ter êxito nessa ação, a ação de cobrança vai permitir essa margem maior de discussão, né? Vai permitir a apuração pericial contábil e vai afastar de você qualquer risco da sucumbência. Demora mais? Sim, mas é mais seguro, tá bom? A escolha da via processual correta é a primeira e a mais importante decisão estratégica do ciclo de recuperação de crédito. Errar nessa etapa compromete todo o processo subsequente. É como se fosse uma semente. Eu gosto muito dessa expressão. É como se fosse uma semente. A primeira decisão sobre qual tipo de ação você vai ajuizar, que você vai adotar, ela é muito importante, né? Porque depois de plantada, depois de crescer, não adianta querer colher tomate se você plantou alface, concorda? Não adianta querer colher um fruto se você plantou uma árvore diferente. Então, cada uma dessas ações tem uma via específica, tem detalhes específicos. A execução é mais rápida, mais cedo, mas ela não permite discussões, não permite qualquer dúvida com relação às questões probatórias, às questões fracas. Então, você tem que tomar, sim, muito cuidado para não propor uma execução de forma acionada, de forma afobada, acelerada e esquecer qualquer um desses elementos ou não dispor de qualquer um desses elementos e ver, depois de 2, 3 anos de ação, a sua execução ser extinta e ainda ter que pagar 10% do valor atualizado do débito ao devedor, aquele que já te deve. Você vai entregar seu patrimônio, seu dinheiro para o advogado dele, que fez uma excelente defesa e conseguiu extinguir aquela execução. Muito cuidado com isso, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Nosso objetivo aqui é dar para vocês um ensinamento, um conteúdo que seja proveitoso, que seja edificante, que vá colaborar aí para toda a sua equipe financeira, equipe jurídica, a construir cada vez mais a gestão, né, dos seus créditos, a gestão da recuperação dos seus créditos, a gestão dos seus títulos, das suas duplicadas, e eu tenho certeza que você não vai encontrar em nenhum lugar lições tão valiosas como essa que nós estamos lidando aqui. Então, por isso mesmo, eu peço, curta o nosso vídeo, tá certo? Salva aí para assistir depois, compartilha com quem precisa conhecer esse conteúdo, a equipe aí da sua empresa, do seu escritório, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda a relevância jurídica desse tema e possa compartilhar para outros colegas, para outros diretores, para outros empresários, e o nosso vídeo aí, nosso canal crescer cada vez mais. No início do ano, nós tínhamos apenas 1.000 seguidores. Hoje, nós estamos chegando a 14 mil seguidores em menos de um ano, uma história aí de quase 4 anos de canal. Ou seja, esse ano de 2026 tem sido um ano de crescimento exponencial graças a você. Então, eu te peço, curta aí, compartilhe. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar aí nos comentários. Eu vou responder pessoalmente, tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro por aqui. Visite o nosso canal dividaexpress.com.br e também o nosso site rafaelfernandesadvogados.com.br. Até breve!